Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de perícia contábil, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Ânimo total, né? Estamos aí na reta final do semestre, hein? Já falamos sobre isso na aula anterior. Estudamos a arbitragem, não é? E vamos ver aqui agora algumas coisas importantes para a gente concluir esse assunto, não é? Nós terminamos aqui na aula anterior com esse conceito, né? Arbitragem é solução amigável de conflitos, pois são sempre as partes as verdadeiras personagens principais, desde que estas ou essas pessoas capazes, né, sejam essas capazes, e o litígio verse sobre direitos patrimoniais disponíveis. Portanto, tem coisa que não pode ser negociado na arbitragem. Por exemplo, nós estamos passando por um problema agora, que é a questão da redução de salário. Essa redução de salário, porque as pessoas estão do Covid ficando em casa, vai reduzir a hora. Vamos supor que isso gere um conflito. Isso aí, como se trata, o salário é um bem indisponível, tá? Indisponível. Depois que você registrou na carteira profissional, só o juiz pode questionar essa situação. Então, não se pode resolver pela arbitragem. Isso não quer dizer que a arbitragem não possa ser utilizada no direito do trabalho. Existem várias opções, né? Agora com a mudança da lei, inclusive a lei trabalhista, que podem ser trabalhadas ou manuseadas pela arbitragem no direito do trabalho. Uma delas, por exemplo, é quando a pessoa tem um salário acima de 10 mil, ou melhor dizendo, acima de 10 salários mínimos. Todas essas pessoas que têm esse status, né? Eles podem fazer contrato de arbitragem e aí facilita a situação, ao invés de ir para a Justiça do Trabalho, as questões podem ser resolvidas através da arbitragem. Portanto, a arbitragem é importante, tá, gente? Ela ainda é nova, eu diria que vai demorar uns 50 anos para a gente ter arbitragem com a mesma importância que é o direito civil hoje. Mas, inclusive, eu chamo, nas minhas palestras, nos meus blogs aí, de direito arbitral. Na aula que eu faço na pós-graduação, eu chamo de direito arbitral. Para mim, Jovi Barbosa, a arbitragem já não é mais apenas um instituto jurídico assim. Ela é um ramo do direito. É um ramo do direito. Ah, professor, mas você está chamando de ramo do direito, mas ela é feita fora do poder judiciário. Sim, mas ela só é feita fora do poder judiciário porque a lei permite. Se a lei permite, é direito. Tudo aquilo que está na lei é direito. Então, se está na lei, é direito. Portanto, a arbitragem está na lei. Estando na lei, a arbitragem é um direito e é um direito arbitral, é um ramo do direito. A gente vai tratar disso com mais profundidade num curso mais extenso. Agora, pessoal, tem alguns aspectos que nós precisamos estudar aqui, que é a aula de hoje, para isso. Né? Primeiro, papel do perito contador na arbitragem. Nós estudamos um curso de perícia e misturamos com a arbitragem. Mas acontece que pode ter perito na arbitragem, professor? Claro que pode. O árbitro pode ser, de repente, uma pessoa que não entenda de contabilidade. Porque se lembra que a gente estudou que ele é juiz de fato e de direito? A lei dá essa qualidade para ele. Mas ele pode estar julgando uma coisa que tem aspectos contábeis e ele não entende de contabilidade. Aí ele pode se valer do perito. Ó. A arbitragem é um sistema de julgamento e ele é alternativo. Alternativo ao Poder Judiciário. Ou seja, ao invés de ir ao Poder Judiciário, vou à arbitragem. Portanto, ao julgar um caso pela arbitragem, o árbitro terá o mesmo papel do juiz. Ele vai julgar. E eu disse para vocês na aula anterior que a decisão do árbitro ela é mais importante do que a decisão de um juiz. E por quê? Porque o juiz, a gente recorre. O árbitro, não. Quando ele der a sentença, é fim. Não tem discussão. Não tem recurso. Portanto, a decisão do árbitro é mais importante. Ela acaba com a situação. Resolve a situação.
O juiz não. O juiz dá uma sentença aqui no ano 2000, foi o que aconteceu comigo lá em São Paulo, e agora, em 2020, eu estou ainda terminando, estou fazendo uns acertos lá, de um processo que o juiz deu a sentença em 2000. Ganhei o processo em 2000, só agora que o meu cliente está recebendo o dinheiro, 20 anos depois. Por quê? Porque teve recurso, foi para a instância superior, depois para a instância superior, depois para a instância superior, depois... Você percebe? Então, é assim, ó, como se não tivesse valor a sentença do juiz de primeira instância. Só que quando chega na segunda instância, às vezes já se resolve. E às vezes não. Se busca mais uma instância superior, que o pessoal chama de terceira instância, que são os tribunais superiores. Né? Porque quando a gente fala em juiz, é aqui, Maringá, juiz. Aí depois, tribunal, é Curitiba. Apesar que esse juiz aqui pertence ao mesmo tribunal, tá? O tribunal é do estado. O tribunal não é da cidade. Aí, no tribunal se resolve. Se as partes se satisfizerem, volta para cá, o juiz aqui executa. Agora, se não se satisfizerem, aqui vai para uma outra instância. STJ, Superior Tribunal de Justiça. E, eventualmente, o STF, que agora, vergonhosamente, não julga mais casos dos cidadãos comuns. Ele existe para isso, está lá para isso. Mas agora só estão fazendo teatrinho com o dinheiro do povo, lutando por casos políticos, criando políticas. Então o STF, vergonhosamente, não está mais cumprindo o seu papel. Eu, como advogado, né, deveria não falar isso, mas eu acho que é o contrário. Eu, como advogado, deveria falar isso. E a OAB deveria se manifestar nesse sentido, mas infelizmente minha classe está vergonhosa também no Brasil, porque ninguém se revolta contra o STF. E o STF está virando um ditador, né? Aliás, daqui a pouco nós teremos 11 ditadores, porque cada ministro, são 11 lá, né? Cada ministro vai ser um ditador. E eu não sei se vocês conhecem mitologia grega, mas leiam. Vocês vão ver guerras de titãs, lutas de titãs. É o que a gente vai acabar tendo aqui no Brasil com o Supremo, se isso não se resolver. Mas voltando aqui, então, essa vergonha da justiça brasileira, exatamente por isso, né? Existe essa hipocrisia, que eu estou até pensando em escrever um livro com esse título, hipocrisia. A decisão tem que ser respeitada. Sim, quando ela é correta. Quando ela não é correta, não tem que ser respeitado nada. A gente não deve respeitar as coisas que estão fora da lei. Eu não respeito. E eu sou um advogado agressivo nesse sentido. No processo, às vezes coloco palavras até fortes. Tem advogado aqui em Maringá, inclusive, que não pode me ver. Está querendo meu pescoço. E pede para o juiz para mandar riscar aquilo que eu falo nas petições. Porque eu vou fundo, eu falo mesmo. Né? Roubou, eu falo que está querendo roubar. Aí o cara diz que eu não devo falar assim, não. Eu devo assim, excelência, a outra parte está querendo se locupletar. Que é a mesma coisa, tá? Locupletar seria pegar um dinheiro que não é dele. Mas eu não posso falar que é roubar, porque roubar é mal educado. O advogado está sendo agressivo. Agora, se eu falar que é locupletar, né? Então são as frescuras da lei, frescuras do rito, e que na verdade não leva a nada. Bom, o árbitro não tem isso. O árbitro é da confiança das partes. Por isso que a sentença dele não tem recurso, não tem frescura jurídica, não tem frescura da liturgia do cargo, porque ele exerce uma função, ele não exerce cargo. Não existe cargo de árbitro, tá, gente? O que existe é a função arbitral. Cargo não. Cargo é cargo de juiz, porque o cara é empregado do Estado, ó, juiz, cargo, juiz de direito, juiz do trabalho, juiz federal, né? O árbitro não. Não existe esse cargo. Ninguém contrata. Mesmo a Câmara. A Câmara Arbitral, ela não contrata o árbitro como empregado. O árbitro tem um vínculo à Câmara. Mas ele será chamado como se fosse um ad hoc da Câmara. Vai lá, faz aquele arbitramento ali, a arbitragem, e sai fora. Não tem cargo. Não existe carteirinha de árbitro. Você não pode dar
ouvidos a uma pessoa que apresentar uma carteirinha, eu sou árbitro. Isso não existe. Pode ser que exista para árbitro de futebol. Essa arbitragem que nós estamos estudando aqui não existe, tá, pessoal? Então, que isso aqui é algo de mais respeito. Portanto, o árbitro que não entender da arbitragem, não entender do assunto que está na arbitragem, deve nomear perito, contador, para fazer a perícia. Então, a perícia é possível, tá? Na arbitragem. Mas qual é a diferença entre perícia contábil e arbitragem? Veja, nossa disciplina se chama perícia contábil e arbitragem. Nós temos aqui uma conjuntiva, e, não é? Não é uma disjuntiva, ou. Porque quando você usa a expressão ou, é perícia contábil ou arbitragem. Então significa empregar uma ou empregar outra. É alternativo, percebe? Se eu ponho essa, desmorono essa. Se eu coloco esta, desmorona essa. Aqui não. Aqui nós estamos falando das duas, ó, perícia contábil e arbitragem. Elas duas fazem parte da nossa disciplina. Então, ó, a arbitragem ela é um procedimento. Veja, não é um processo. O processo é sempre judicial. A gente já estudou isso lá no passado. A arbitragem é um procedimento, mas é um procedimento de julgamento. Julgamento do quê? De um litígio. Então, procedimento de julgamento de um litígio. E ela é realizada de forma pacífica, significa paz, certo? Ou seja, há um acordo de vontades das partes de que aquele árbitro vai lá e profira uma sentença. Se a sentença for proferida por um árbitro e as partes discordarem, não tem recurso. Ou uma parte discordar, não tem recurso. A não ser que possa ser nulo o processo ou o procedimento de arbitragem. Tá certo? Então, se você tirar a veracidade, né? Tirar a deontologia do exercício da função arbitral, aí você pode anular o procedimento. Isso aí é possível. Mas, salvo, né, essa questão, o resto a gente tem que dizer o seguinte: é um acordo de vontade das partes. E essa vontade das partes significa confiar no julgamento do árbitro. Ok? Agora, qual que é a diferença? A arbitragem, como está escrito aqui, a arbitragem é um procedimento de julgamento, de um litígio, certo? A perícia, não. A perícia, ela vai constituir prova para um julgamento, mas a perícia não julga, percebem? O perito, quando faz o final do... Você fez um laudo. Quando ele faz o final do laudo, ele diz lá assim, conclusão. Porém, ele não julga. O perito não julga. O árbitro julga. Ok? Então, o perito faz prova. Constitui a prova. Para subsidiar um julgamento. Lembra que a gente falava no conceito de perícia? Subsidiar a instância decisória. Pode ser do juiz, pode ser do árbitro. Mas a perícia não é um julgamento. Ó. A perícia não tem qualquer conotação de julgamento. Percebem? Então, a perícia não tem nada a ver com julgamento. É apenas um trabalho técnico que aperfeiçoa a prova para subsidiar o julgamento. Subsidiar, você já sabe que eu já expliquei, é ajudar, subsídio. E nunca diga subsídio porque dói no ouvido. Tem gente falando isso aí na mídia toda hora, subsídio. Pelo amor de Deus, hein? A letra S não pode ter som de Z quando estiver entre uma consoante e uma vogal. Regra que você aprendeu lá, né? No jardim da infância. Então agora a gente não pode pronunciar subsídio, tem que ser subsídio, porque é um S que está lá. Então, pessoal, a perícia vai lá subsidiar, dar uma ajuda para o julgador. Olha, seu julgador, julga com base nisso aqui. Legal? Pois bem, então a diferença básica qual que é? A perícia contábil
é a prova, é uma constituição de prova, enquanto que a arbitragem é um julgamento. A arbitragem não constitui prova nenhuma. A arbitragem julga com base nas provas. A perícia constitui prova, mas não julga nada. Ela leva para a arbitragem, para o árbitro, subsídio para o julgamento. Perceberam a diferença? Se não percebeu, volta o vídeo aí e dá mais uma estudadinha. Tá certo? Então, resumindo, aqui é um resumo, não é um novo estudo, porque já estudamos isso. Os elementos jurídicos da arbitragem. Por que jurídicos? Porque ele está atrelado ao jus, dizer o direito, jus, né? Justiça, dizer o direito. As partes têm que ter capacidade civil, né? Idade, condições e saúde. Os direitos têm que ser disponíveis, não pode ter direito indisponível. Então, por exemplo, pensão alimentícia, o direito da criança. Então, a criança não pode dispor. Então, não pode ser parte de arbitragem. Árbitro, a pessoa que vai fazer o julgamento, tem que ser o quê? Pessoa capaz, também como as partes, né? Aqui, ó, como as partes, e tem que ter a confiança das partes. Se ela não tiver confiança, o que vai acontecer? Vai ser necessário um tribunal. E o que é o tribunal? Uma parte indica o árbitro A, a outra parte indica o árbitro B, esses dois se reúnem e nomeiam um terceiro árbitro. Aí virou um tribunal, trio. Aí, a partir daí, faz-se um presidente e esse presidente sempre conduzirá a arbitragem. Isso aí existe quando a arbitragem é um pouco maior, tá, gente? Envolve bilhões, né? O Brasil, recentemente, aí, brigando com o Canadá, né? Não o Brasil, mas vocês se lembram, aconteceu aí agora, recente, a Embraer tinha um problema com a Bombardier, né? A Bombardier é do Canadá e ela disse, poxa, essa Embraer está atrapalhando nossa vida. A Embraer faz aviões, pessoal, com muita eficiência. Eficiência quer dizer o seguinte, ele faz uma autonomia boa, gasta pouco, né? Gasta pouco e atinge uma distância grande. E os aviões da Bombardier não conseguem atingir essa eficiência aí, essa eficácia. O que eles fazem? Vou comprar. Aí fizeram uma oferta lá e fizeram com que a Embraer passasse por um determinado período, vamos dizer assim, mais ou menos, de desaceleração das suas atividades para que efetivar o negócio. Aí a Bombardier deu para trás. Eu não quero mais comprar. Foi uma rasteira, gente. E isso, no mundo dos negócios, 2 ou 3 dias parados gera um prejuízo violento. Esta questão vai ser discutida pela arbitragem, porque não tem como se colocar isso numa justiça. Se a Embraer quiser mover uma ação contra a Bombardier, vai ter que fazer lá no Canadá. Aí, o que acontece? As leis que vão ser empregadas serão as leis do Canadá. Aí a Embraer vai alegar as leis brasileiras. O Canadá vai dizer, não, aqui não vale aqui. Aí o Canadá, se quiser mover contra o Brasil, contra a Embraer, vai ter que mover no Brasil. Aí vai valer as leis brasileiras, vão valer as leis brasileiras. Aí a Embraer vai dizer, a Bombardier vai dizer, eu quero que valha essa lei aqui. Aí o juiz brasileiro fala, não, essa lei eu não entendo, isso aqui é canadense. Só vale lá no Canadá, aqui no Brasil vale a lei brasileira. Então, como tem isso e não tem um juiz superior, perceberam? Só se fosse Deus, né? Se Deus se materializasse toda hora para resolver essas questões, seria fácil. A gente teria acabado com o coronavírus, né? Mas a gente não tem esse procedimento aí, né? Deus não vai se materializar e resolver o problema dos homens. Isso acontece lá na mitologia. Lá na mitologia é bom você ler lá, você vai ver. Aí, pessoal, o que acontece? Isso vai para um tribunal internacional de arbitragem. Aí, o que vai acontecer? Por que tem que ser tribunal? A Bombardier vai indicar um árbitro canadense. A Embraer vai indicar um árbitro brasileiro. Esses dois árbitros vão se reunir e vão nomear um terceiro árbitro, que não poderá ser nem brasileiro e nem canadense. E não poderá ter ligação nenhuma com nenhuma das duas empresas e com nenhum dos dois países, e com empregados, diretores dessas duas empresas.
Portanto, terá que ser alguém neutro. Um inglês, por exemplo, um americano, certo? Menos o chinês, porque o chinês vai trazer o coronavírus, vai atrapalhar o julgamento. Então, temos que tirar o chinês da jogada. Tem que ser americano, inglês, israelita, bom, enfim, qualquer um. Feito, né, brincadeiras à parte, feito o tribunal, aí o tribunal vai julgar. O que ficar decidido por esses três vai ter que ser cumprido ou pela Bombardier ou pela Embraer, tá certo? Pesquisem na internet. Talvez eu passe até um trabalhinho para vocês fazerem naquele nosso simulado, né? Com base nisso, tá? Vamos ver. Eu vou ver aqui a situação. Ok. Pessoal, então, o que acontece? Terá que ser um tribunal. Aí, sendo um tribunal, essa questão vai ser resolvida, certo? Portanto, então, árbitro, quando é um só. Tribunal, quando é mais de um. Pode ser mais de 3, professor? Sim. Sempre número ímpar, né? 3, 5, 7, 9, 11, tá? Existem tribunais grandes aí, quando envolve muito dinheiro, como esse caso que eu falei agora para vocês. Bom, outro elemento jurídico é a cláusula compromissória. Se ela existir, as partes estão obrigadas a fazer a arbitragem, não pode fugir da arbitragem. Se ela não existir, não é obrigado a fazer a arbitragem. Pode fazer a arbitragem? Pode, se quiser, mas não é obrigado. Tá? Não tem que entender isso, não é obrigada a fazer. Agora, compromisso arbitral, o que é? É compromisso de arbitragem. O compromisso é o documento que dá início à arbitragem. Então, na hora que eu quiser fazer a arbitragem, tenha cláusula compromissória ou não tenha cláusula compromissória, eu tenho que fazer o compromisso arbitral. Então, o compromisso arbitral, atente, porque pode aparecer lá na sua multidisciplinar ou na prova, uma pergunta. O compromisso arbitral, ele é essencial, certo? A cláusula compromissória não é essencial, ela é necessária quando as partes querem se obrigar. Mas se não estiver obrigada, pode fazer. A arbitragem, portanto, ela não é essencial, não é um elemento essencial. Não existe cláusula compromissória, então não pode existir arbitragem. Errado. Não existe cláusula compromissória, mas as partes querem fazer arbitragem. Pode fazer? Sim. Como? Faz o compromisso arbitral. Portanto, o compromisso arbitral é essencial. Se lá na sua pergunta da multidisciplinar, né, tiver escrito assim, são elementos essenciais da arbitragem. Eu já vi gente errar assim, tá, gente? São elementos essenciais da arbitragem. Aí a letra A já vem assim, ó, cláusula compromissória, compromisso arbitral, árbitro e tal. Aí o sujeito, opa, é essa. Aí já coloca um xizinho na A. É errada a questão. Por que que tá errada a questão? Desculpa, a questão não, a resposta, né? Por que que tá errada? Porque a cláusula compromissória, ela não é um elemento essencial. Ela é um elemento jurídico da arbitragem. Num contrato. Mas na arbitragem, eu nem me refiro à cláusula compromissória. Eu vou me referir à cláusula compromissória quando ela existir. Mas se ela não existir, eu não sou obrigado a falar nada. Ô professor, mas quando a gente vai fazer o compromisso arbitral, não é obrigado a dizer assim, ó, não existia cláusula compromissória, mas as partes de boa vontade resolveram. Não, não é obrigado. Se você, árbitro, fizer isso num compromisso arbitral, se você, contador, que for criar um contrato, né, compromisso arbitral, se fizer uma referência dessa, vai ficar lindo. Tecnicamente, você está dando uma explicação que não existia para evitar qualquer dúvida depois, né? Só que cuidado com as coisas, porque quando você faz isso, lá nos seus fundamentos, na hora da sentença, vai ser obrigado a dizer, olha, não existindo cláusula compromissória, a arbitragem ainda assim foi realizada, mas só o foi porque é possível a arbitragem, mesmo que não exista a cláusula compromissória, desde que as partes estejam de acordo com a realização do procedimento. E desta forma, assinem o compromisso arbitral.
Isto ocorre porque a cláusula compromissória não é elemento essencial. Não precisa dizer que é segundo o professor Jovi. Pessoal, vocês perceberam? É tudo uma delicadeza jurídica para transformar o documento muito bonito. Por isso que eu falei daquela frescura, né? Não é bem uma frescura, é técnica. A frescura é quando a gente quer fazer coisa que não leva a nada, tá certo? Aqui não, aqui você está exercendo uma questão técnica e isso fica bonito, o documento fica bonito, tá? E por fim desse assunto, né, pessoal? O laudo ou sentença arbitral. Então, a gente já falou, né, que ele tem que ter 3 partes. Esse laudo tem que ter o relatório, né? Tem que ter a fundamentação. É aqui nessa fundamentação, ó, que eu falei agora há pouco da questão da cláusula compromissória, a ausência dela, né? E o dispositivo. Ó, na lei da arbitragem, a gente tem lá aí na nota de rodapé, artigo 26, né? São requisitos obrigatórios da sentença arbitral. O primeiro, o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio. Olha, perceberam? Hã? Os nomes das partes e um resumo do litígio. Isso significa qualificar as partes. Parte A, parte B. Se você fosse fazer uma arbitragem ou uma sentença arbitral, daquele caso que a gente fez o laudo pericial, lembram? A gente fez lá o laudo pericial. Então lá tinha preâmbulo, essas coisas, né? Aqui a gente teria o relatório, a sentença, que normalmente começa assim, ó, vistos, pontinhos. Depois eu explico isso se tiver tempo, eu acho que vai ter. Aí vistos, aí começa lá. Trata-se de, né, litígio entre as partes fulano. Então, o relatório contém os dados das partes e um resumo do que está sendo discutido no procedimento. Depois, segundo, os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. Equidade, pessoal, significa justiça, né, sem se preocupar com a lei, com base no senso comum. Equidade é como, eu falei já isso para vocês, a mão direita está longe da cabeça, na mesma distância que a mão esquerda está longe da cabeça. Então isso significa equidade, ou seja, eu não dou importância nenhuma a mais para nenhuma das partes. Isso é equidade. É o senso de justiça, ou senso comum de justiça. É equidade. As partes só podem julgar pelo senso comum, né, de justiça, que é o senso que está aqui na minha consciência, só podem julgar por equidade. As partes não, o árbitro só pode julgar quando as partes autorizarem. No compromisso arbitral. Percebem? Se na confecção do compromisso arbitral não for mencionado essa palavra, não for mencionada esta palavra, o que o árbitro tem que fazer? Tem que julgar por direito. E por direito significa subsunção à lei. Submeter os fatos à lei. Ok? Então, nesses fundamentos, vamos supor aquela questão do laudo pericial que a gente fez, né? O árbitro falaria assim, ó, não é justo, ó, não estou falando de lei, não é justo para a JB suportar uma taxa de juros tão elevada, chegando ao patamar de 14,25% ao mês, numa operação de desconto que foi inicialmente contratada por 2,7%. Há uma discrepância muito grande entre 2,7% a 14,25%. Perceberam?
Não falei de lei. Estou só dizendo que não é justo. E aonde é que está essa justeza? Na minha consciência aqui, ó, na equidade. Ô, professor, e se fosse pela lei, como é que o árbitro falaria essa mesma questão aí? Aí seria assim, ó. Não há previsão legal para que se justifique do ponto de vista jurídico que a empresa J. Cruz tenha autorização para alterar a taxa de 2,7% para 14,25%, sendo que o contrato prevê 2,7%. Portanto, o contrato que faz lei entre as partes está previsto no Código Civil, no artigo 853, compromisso, etc, etc. Percebem? A fundamentação leva o fato para a lei. Na anterior, que eu falei agora há pouco, leva para a equidade, para a consciência. Não é justo. Mas por que não é justo? Porque não é justo. O árbitro disse não é justo. E não sendo justo, não é justo. Não é certo? E por fim, o terceiro elemento da sentença, por fim não. Terceiro elemento, o dispositivo. O dispositivo em que os árbitros ou o tribunal ou o árbitro resolve ou resolverão as questões que lhe foram submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. Então, no nosso caso lá desse laudo pericial que a gente fez, no dispositivo, o árbitro diria assim: isto posto, quer dizer, colocadas essas questões todas que já foram faladas aí em cima, aonde? No relatório, no fundamento. Isto posto, julgo procede a reclamação da empresa J. Cruz contra a empresa JB para condenar a empresa JB no pagamento do valor de 48 mil e algumas coisas. Lembra? Estou chutando aqui porque eu não estou com o laudo aberto. 48 mil. Aí, ele diz que vai pagar 48 mil. Lá em cima, obviamente, ele já, nos fundamentos, resolveu a questão dos 51 mil, para chegar naqueles 51 mil. Já resolveu a questão daqueles 2.700 da diferença, para chegar nos 3 mil e pouco. Diminuiu no outro para dar os 48. O ato já fez tudo isso nos fundamentos. Primeiro está lá no relatório, depois está no fundamento. E aí agora no dispositivo ele vai julgar. Porque veja, pessoal, o perito, você foi perito e você fez o laudo pericial. No laudo pericial você não julgou, você não condenou. Você só respondeu um quesito. O quesito dizia: qual o valor que a empresa JB deve pagar? Você como árbitro, como perito. Você como perito disse: a empresa JB deve pagar o valor de 48 mil e fez aquilo lá. O árbitro não. O árbitro agora vai pegar tudo aquilo que você fez como perito, vai trazer para os fundamentos, primeiro para o relatório, depois para os fundamentos, e no dispositivo ele vai dizer: condeno, esta palavra-chave, condeno a empresa JB a pagar a importância de, aí coloca lá os 48 mil, e dou um prazo de 15 dias, esse prazo de 15 dias está no Código de Processo Civil, tá, gente? Então, aí do ponto de vista legal, o árbitro teria que saber disso. Ele tem que dar 15 dias para a pessoa pagar a dívida. Dou o prazo de 15 dias para que seja efetuado o pagamento com as devidas correções a serem realizadas com base no IGPM. Olha a correção monetária entrando aí. Com base no IGPM, além dos juros de mora contados a partir... Aí o árbitro vai decidir, gente. A correção monetária pode valer lá desde o 13 de agosto de 2017, que foi quando entrou com a ação judicial. Agora, os juros não são obrigatórios que vale de lá.
os juros, porque veja, desde o momento que entrou com a ação até o momento de agora, não se tem certeza de quem vai pagar. Você só pode cobrar juros de uma pessoa quando tem certeza. Então, o árbitro ou o juiz, né? A gente está falando de árbitro aqui porque o nosso assunto é arbitragem. Pode dizer o seguinte: os juros incidirão à base de 1% ao mês, a contar da publicação da presente sentença. Então, aqueles 48 mil serão corrigidos desde agosto de 2017 até hoje, e a partir de hoje começa a acrescentar 1% até a JB pagar a dívida. O professor, mas então me diz uma coisa, por que a correção monetária não pode incidir somente a partir da sentença? É porque a correção monetária, pessoal, ela não é remuneração do capital. Vocês se lembram disso, né? A inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. A correção monetária é a recuperação do poder aquisitivo da moeda. Então, 48 mil lá em agosto de 2017 não é a mesma coisa que 48 mil aqui, ou não são a mesma coisa que 48 mil aqui. Então, 48 mil em 2017, para se ter o mesmo valor em 2020, é necessário que se faça a correção, atualização para a recuperação do poder aquisitivo da moeda. Aí, a partir desse momento, a empresa é devedora. Agora sim começa a incidir juros. Decisão do árbitro. Ok? E por fim, ó, o quarto elemento aí da sentença, a data e o lugar em que foi proferida a sentença, tá certo? E tem um parágrafo único nesse artigo 26 que vale a pena a gente dar uma lidinha aqui, ó. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros, caso seja tribunal, né? Caberá ao presidente do tribunal. Que tribunal é esse? O tribunal dos árbitros, se existir, né? Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. Suponhamos que um árbitro fala assim: eu não concordo com essa sentença, eu não vou assinar não. Mas como deu 2-1, ele perdeu. Então o presidente certifica lá e fala assim: deixa de assinar a presente sentença o árbitro fulano de tal, que foi voto vencido. Significa que ele era contra, tinha um voto diferente, mas foi vencido pelos outros. Esse árbitro que não concordou, ele pode requerer no julgamento que faça parte da sentença o seu voto. Então a sentença toda vez vai constar lá, voto vencido. O que venceu não precisa, porque está fazendo parte está no dispositivo. Esse voto venceu. O voto vencido pode vir lá, separado, porque é uma garantia de que esse árbitro se manifestou dessa forma. Não é lindo, gente? Fala a verdade. Juntar contabilidade com perícia, né? Contabilidade, matemática financeira e arbitragem. Nossa, não dá nem fome. Não é? Pessoal, ficamos por aqui. Vocês já perceberam aí, ó. O próximo assunto nosso vai ser a deontologia. E aí, pessoal, eu vou falar da deontologia e provavelmente a gente também vai voltar nas comparações entre perícia e auditoria, né? Nós não estamos estudando auditoria, mas simplesmente para que você tenha uma separação das coisas, ou tenha uma interpretação melhor do assunto quando se fala de perícia, tá certo? Foi um prazer estar aqui com você, né, nesta aula. Espero que você fique com Deus e eu quero desejar o melhor de tudo para todos. Beleza? Até a próxima aula. Beijo no coração.